Você já foi humilhado na frente de outras pessoas? Alguém já te desrespeitou publicamente, te fez de idiota, te diminuiu enquanto outros assistiam? E sabe o que é pior? Você provavelmente reagiu da forma errada. Você se defendeu, explicou, justificou, ou pior ainda, perdeu a compostura. E sabe o que aconteceu? A pessoa que te humilhou saiu vitoriosa, e você saiu ainda mais diminuído. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de responder à humilhação que é tão poderosa, tão devastadora, que a pessoa que te ofendeu vai passar noites sem dormir, vai se corroer por dentro e eventualmente vai implorar pelo seu perdão? Fique até o final deste vídeo, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a forma como você lida com desrespeito pelo resto da sua vida. Maquiavel observou durante anos como os homens mais poderosos da história lidavam com ofensas, e ele descobriu algo perturbador. Os homens que reagiam imediatamente às humilhações sempre perdiam poder. Sempre. Não importava se a reação deles era violenta ou verbal, se era uma defesa legítima ou um contra-ataque justificado, eles sempre saíam mais fracos. Por outro lado, aqueles que permaneciam em silêncio, que não demonstravam absolutamente nada no momento da ofensa, esses se tornavam figuras cada vez mais temidas e respeitadas. Vou te explicar exatamente por que isso acontece. E mais importante, vou te dar o passo a passo exato do que fazer quando alguém te humilhar. Mas primeiro, você precisa entender a psicologia por trás da humilhação. Quando alguém te humilha publicamente, essa pessoa está fazendo um teste. Ela está testando o seu nível de poder real. Ela quer ver se você é alguém que pode ser pisoteado sem consequências. E aqui está o erro fatal que 99% das pessoas cometem. Elas acham que precisam reagir imediatamente para provar que não são fracas. Mas acontece exatamente o contrário. Quando você reage no calor do momento, você está provando que aquela pessoa tem poder sobre você. Você está mostrando que as palavras dela te afetaram, que ela conseguiu tirar você do seu eixo, que ela tem controle sobre as suas emoções. Você está entregando o seu poder de bandeja. E todos que estão assistindo percebem isso. Não importa o quão boa seja a sua resposta. Não importa o quão inteligente seja o seu contra-ataque. O simples fato de você ter reagido já mostrou fraqueza. Agora pense no oposto. Imagine alguém te humilha publicamente e você não reage. Nada. Você olha para a pessoa com uma calma perturbadora, talvez até esboce um leve sorriso, e simplesmente continua o que estava fazendo. O que acontece na mente de quem te ofendeu? Confusão. Insegurança. Aquela pessoa esperava uma reação. Ela preparou mentalmente a continuação do ataque. Ela queria te ver se defender, se justificar, perder a compostura. Mas você não deu a ela essa satisfação. E agora ela não sabe o que fazer. Ela fica se perguntando por que você não reagiu. Será que você não se importou? Será que você está planejando algo pior? Será que você é alguém tão superior que nem considera a ofensa digna de resposta? E aqui está o detalhe mais importante. Enquanto aquela pessoa está confusa e insegura, você está no controle total. Você não perdeu a compostura, não se desgastou emocionalmente, não deu munição para mais ataques. Você simplesmente absorveu o golpe como se fosse nada. E isso, meu amigo, é verdadeiro poder. Maquiavel dizia que a vingança mais eficaz não é aquela que acontece no momento da ofensa, mas aquela que acontece quando o ofensor já baixou a guarda, quando ele já se esqueceu, quando ele acha que saiu impune. Deixa eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente esse princípio. Existia um diplomata italiano no século XV que foi publicamente insultado por um nobre rival durante um banquete. O nobre o chamou de covarde, de incompetente, questionou a honra da sua família. Tudo na frente de dezenas de pessoas importantes. O diplomata não disse absolutamente nada. Ele olhou para o nobre, sorriu levemente,
e continuou conversando com outras pessoas como se nada tivesse acontecido. O nobre ficou visivelmente frustrado porque esperava uma reação, uma briga, algo que validasse a ofensa, mas não conseguiu nada. 6 meses depois, o diplomata usou a sua rede de contatos para garantir que o nobre perdesse um contrato comercial extremamente lucrativo. Depois, sutilmente, começou a espalhar informações verdadeiras mas comprometedoras sobre as finanças do nobre. Em menos de um ano, o nobre estava socialmente isolado, financeiramente arruinado e, pior, ele nem sabia que tudo aquilo estava conectado àquele insulto no banquete. E quando finalmente descobriu, quando percebeu que aquele homem que ele havia humilhado era o arquiteto da sua destruição, ele implorou perdão, mas já era tarde demais. Essa história nos ensina algo crucial. A reação imediata te faz sentir bem por 5 minutos, mas te enfraquece para sempre. A não reação te faz parecer fraco por 5 minutos, mas te fortalece para sempre. E aqui está o protocolo exato que você deve seguir quando for humilhado. Passo 1. No momento exato da humilhação, controle a sua respiração. Respire fundo e devagar. Isso tem 2 funções. Primeiro, impede que você reaja por impulso. Segundo, demonstra para todos que estão assistindo que você está completamente no controle. Uma pessoa que respira calmamente em meio a um ataque não é uma pessoa assustada ou fraca. É uma pessoa perigosa. Passo 2. Olhe diretamente nos olhos da pessoa que te ofendeu. Não desvie o olhar. Não abaixe a cabeça. Mas também não faça uma cara agressiva. Mantenha uma expressão neutra ou até levemente divertida, como se você estivesse assistindo uma criança fazer birra. Esse olhar comunica algo muito específico. Eu ouvi o que você disse. Eu registrei. Mas você não é importante o suficiente para que eu me desgaste respondendo agora. Mantenha esse olhar por 3 a 5 segundos. Não menos, porque pareceria que você está fugindo. Não mais, porque pareceria que você está tentando intimidar, o que é uma forma de reação. Passo 3. E esse é crucial. Não saia do ambiente imediatamente. Se você sai correndo depois de ser humilhado, você confirma a humilhação. Você mostra que a ofensa te afetou tanto que você não consegue mais estar naquele espaço. Continue no ambiente por pelo menos mais 15 a 20 minutos. Converse com outras pessoas, haja normalmente. Mostre que aquilo não teve absolutamente nenhum impacto na sua presença. Isso vai deixar o ofensor completamente desestabilizado, porque ele esperava que você fugisse ou reagisse, e você não fez nenhuma coisa nem outra. Antes de continuar, se você está gostando deste conteúdo, se está percebendo o valor do que estou compartilhando aqui, eu tenho um pedido especial para você. Produzir esses vídeos dá muito trabalho. Pesquisa, roteirização, edição, tudo isso demanda tempo e recursos. Se você quiser ajudar o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo de alto nível para você, eu deixei um link de LivePix no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Qualquer valor que você puder contribuir, por menor que seja, faz uma diferença enorme para que a gente possa continuar crescendo e trazendo cada vez mais conhecimento sobre poder, estratégia e domínio pessoal. É totalmente opcional, mas se você puder ajudar, eu e toda a comunidade aqui agradecemos muito. Agora vamos continuar com o protocolo. Passo 4. Nas próximas horas e dias após a humilhação, haja como se nada tivesse acontecido. Se você encontrar a pessoa que te ofendeu, cumprimente normalmente. Não seja frio, não seja hostil, mas também não seja submisso. Seja exatamente como você era antes. Isso vai criar uma tensão psicológica insuportável na mente do ofensor. Ele vai começar a se perguntar se você realmente não se importou, se você esqueceu, ou se está planejando algo. Essa incerteza vai corroê-lo por dentro. Passo 5. Observe. Use esse período para estudar a pessoa que te ofendeu. Quais são as fraquezas dela? Quais são as inseguranças?
o que é mais importante para ela: relacionamentos, reputação, dinheiro, status. Maquiavel dizia que conhecimento é a verdadeira arma. Enquanto o ofensor acha que saiu impune, você está coletando informações sobre como eventualmente virar o jogo de forma tão devastadora que ele vai se arrepender profundamente de ter mexido com você. Passo 6. Quando você finalmente agir, e você vai agir, nunca faça de forma óbvia. Nunca deixe rastros que conectem a sua ação à humilhação original. A vingança mais eficaz é aquela em que o alvo sofre as consequências, mas não tem certeza se foi você ou apenas azar da vida dele. Se você arruinar a reputação de alguém, faça através de terceiros. Se você bloquear oportunidades dessa pessoa, faça através de conexões indiretas. Se você isolar socialmente essa pessoa, faça através de conversas sutis que plantam dúvidas sobre o caráter dela. E aqui está o aspecto mais importante de todos. A maioria das vezes você nem precisa fazer nada. A simples consciência de que você poderia agir, combinada com a sua calma após a humilhação, já é suficiente para fazer a pessoa entrar em paranoia. Ela vai começar a ver a sua mão em cada problema que surgir na vida dela, mesmo nos que não têm absolutamente nada a ver com você. Ela vai ficar obcecada tentando descobrir se você está ou não planejando algo. E essa obsessão vai desgastar a energia mental dela, vai afetar o sono dela, vai prejudicar o foco dela em outras áreas da vida. Você se torna uma presença constante na mente dela, sem fazer absolutamente nada. Agora, por que isso funciona tão bem? Porque a não reação é tão mais poderosa do que qualquer resposta verbal. A resposta está em como o cérebro humano processa ameaças. Quando alguém te ataca e você reage imediatamente, o cérebro do atacante recebe feedback instantâneo. Ele entende o padrão de causa e efeito. Eu ataco, ele reage, eu sei onde estou pisando. Isso traz uma sensação de controle e segurança para o atacante, mesmo que a sua reação seja agressiva. Mas quando você não reage, quando você quebra o padrão esperado, o cérebro do atacante entra em modo de alerta máximo. Não há feedback, não há confirmação, não há previsibilidade. E o cérebro humano odeia a imprevisibilidade, odeia não ter certeza. Prefere até um perigo conhecido do que uma ameaça indefinida. Então o que acontece? A pessoa que te atacou começa a criar cenários na própria cabeça. Ela imagina as piores possibilidades. Ela projeta poder em você mesmo, que você não tenha feito nada para demonstrar esse poder. É o medo do desconhecido trabalhando a seu favor. Tem outro aspecto psicológico importante aqui. Quando você reage a uma humilhação, você valida a ofensa. Você mostra que aquelas palavras tinham peso, que aquela pessoa tinha o poder de te afetar. Mas quando você não reage, quando você trata a ofensa como se fosse o ruído irrelevante de alguém insignificante, você desvaloriza completamente o ataque. É como se você dissesse sem palavras: você é tão irrelevante que nem vale a pena o meu tempo responder. E não existe humilhação maior do que ser tratado como irrelevante. As pessoas temem muito mais serem ignoradas do que serem confrontadas. Confronto ainda é uma forma de atenção. Ainda é validação de que a pessoa importa o suficiente para provocar uma resposta. Mas indiferença? Indiferença é a morte social. É o statement definitivo de que aquela pessoa não tem valor o suficiente para merecer nem mesmo o seu desprezo. Ela merece apenas o seu vazio. Mas atenção, e isso é muito importante, existe uma diferença entre não reagir por estratégia e não reagir por medo. Se você fica calado porque está com medo, porque está congelado, porque não sabe o que fazer, as pessoas vão perceber. A sua linguagem corporal vai te entregar. Você vai desviar o olhar, vai abaixar a cabeça, vai tremer, vai suar. Mas se você fica calado porque escolheu estrategicamente não dar poder ao ofensor, a sua linguagem corporal é completamente diferente.
Você mantém a postura ereta, o olhar firme, a respiração controlada. Você emana uma energia de alguém que está no controle total da situação. E as outras pessoas no ambiente vão perceber essa diferença. Elas vão notar que você não reagiu não porque não conseguiu, mas porque não quis. E isso te coloca em uma posição de imenso poder social. Porque todos ali vão começar a se perguntar: o que você está pensando? O que você está planejando? Por que você está tão calmo? E o ofensor vai perceber que cometeu um erro. Ele vai perceber que atacou alguém que opera em um nível diferente. Alguém que joga um jogo muito mais sofisticado do que ele imaginava. Agora vamos falar sobre o que fazer se a humilhação acontecer em ambientes diferentes. Se for no trabalho, a estratégia é um pouco diferente. Você continua não reagindo emocionalmente, mas precisa documentar. Se um colega ou chefe te humilhar publicamente, anote data, hora, testemunhas, exatamente o que foi dito. Não para fazer um processo necessariamente, mas para ter registro. Depois, continue trabalhando normalmente. Entregue resultados excepcionais. Construa alianças com pessoas influentes dentro da organização. Com o tempo, você vai criar uma situação onde a pessoa que te humilhou vai precisar de você para algo importante. E quando esse momento chegar, e ele vai chegar, você tem duas opções igualmente poderosas. Opção 1, você ajuda, mas de uma forma que deixa absolutamente claro que você está fazendo um favor imenso, que você está sendo generoso apesar do histórico, que você é a pessoa maior. Isso coloca a outra pessoa em débito moral permanente e a força a te respeitar dali em diante. Opção 2. Você não ajuda e deixa claro através da sua recusa educada, mas firme, que existem consequências para desrespeito. Que você não é alguém que esquece e que as pontes queimadas não são reconstruídas facilmente. Ambas as opções te colocam em posição de poder superior. Se a humilhação acontecer em um contexto social, entre amigos ou conhecidos, a dinâmica é parecida, mas com nuances. Você não reage no momento, mas nos dias seguintes você observa como as outras pessoas do grupo tratam você e tratam o ofensor. Se o grupo te respeita verdadeiramente, eles vão naturalmente se afastar da pessoa que te ofendeu. Ninguém gosta de estar perto de alguém que é desnecessariamente cruel. Mas se o grupo rir junto, se validar a humilhação, então você tem uma informação valiosa. Essas pessoas não são realmente suas amigas, e você precisa começar a investir energia em outros círculos sociais. A resposta de longo prazo nesse caso não é vingança direta, mas elevação pessoal. Você se torna tão bem-sucedido, tão respeitado em outros círculos, que eventualmente as pessoas daquele grupo original vão olhar para você e perceber que perderam a oportunidade de estar perto de alguém valioso. E o ofensor original vai ter que viver com o fato de que talvez tenha sido o desrespeito dele que te motivou a buscar esse nível superior. Ele se torna apenas uma nota de rodapé na história da sua ascensão. Tem um conceito que Maquiavel explorava muito, que é o conceito de temporalidade. Pessoas fracas pensam em termos de minutos e horas. Elas querem satisfação imediata, querem ganhar a discussão agora, querem provar que estão certas neste exato momento. Pessoas fortes pensam em termos de meses e anos. Elas entendem que o verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, mas em vencer a guerra. E guerras não são vencidas em batalhas isoladas. São vencidas através de estratégia paciente, movimentos calculados e, principalmente, através do controle emocional que permite ver o tabuleiro completo, enquanto os outros estão focados apenas na próxima jogada. Quando você não reage a uma humilhação, você está declarando silenciosamente que joga um jogo mais longo e mais sofisticado. Você está dizendo que não está competindo pela aprovação momentânea das pessoas naquela sala. Você está construindo algo muito maior, um caráter, uma reputação, um poder que transcende qualquer episódio isolado de desrespeito. E as pessoas inteligentes percebem isso. Elas notam que você não se deixa arrastar para o nível dos tolos.
Elas observam que você mantém a dignidade mesmo sob ataque, e isso gera um respeito profundo. Existe também o aspecto prático de não dar informações sobre você. Toda vez que você reage emocionalmente, você revela suas fraquezas. Você mostra o que te afeta. Quais botões podem ser apertados para te desestabilizar? Um estrategista nunca revela suas vulnerabilidades. Ele as guarda cuidadosamente e nunca permite que adversários tenham esse tipo de informação. Quando você não reage, você se torna uma caixa preta. As pessoas não sabem o que te afeta, o que te motiva, onde estão os seus pontos fracos. E sem essa informação, elas não podem te manipular efetivamente. Pense nos líderes mais poderosos da história. Eles raramente eram vistos perdendo a compostura. Mesmo sob os ataques mais ferozes, eles mantinham uma calma quase sobrenatural. E sabe por quê? Porque entendiam que demonstrar emoção é demonstrar fraqueza. Não significa que eles não sentiam raiva, frustração, desejo de vingança. Claro que sentiam, mas eles tinham a disciplina de processar essas emoções internamente, de não permitir que elas se manifestassem externamente de forma que pudesse ser usada contra eles. E aqui está uma verdade desconfortável que você precisa aceitar. Haverá momentos na sua vida onde você vai ser humilhado injustamente, onde alguém vai te desrespeitar sem motivo, apenas porque está tendo um dia ruim, ou porque é uma pessoa naturalmente cruel, ou porque vê em você uma ameaça. Você não pode controlar se isso vai acontecer, mas você pode controlar completamente como vai responder. E a sua resposta determina se você sai dessa situação mais forte ou mais fraco, mais respeitado ou mais diminuído, em posição de poder ou em posição de vítima. A pessoa mediana reage e se torna mais fraca. A pessoa sábia não reage e se torna mais forte. É simples assim. E conforme você pratica esse princípio, conforme você treina a sua mente e o seu corpo para não reagir instintivamente a provocações, você desenvolve algo extremamente valioso. Você desenvolve presença. Você se torna alguém que as pessoas hesitam em atacar porque não conseguem prever sua reação. Você se torna uma incógnita perigosa. E no jogo do poder social, ser imprevisível é uma das maiores vantagens que você pode ter. Pensa comigo. Quem são as pessoas que todos atacam livremente? São aquelas que têm reações previsíveis. A pessoa que você sabe que vai gritar se você apertar o botão certo. A pessoa que vai chorar se você falar determinada coisa. A pessoa que vai tentar se justificar se você acusar ela de algo. Essas pessoas são alvos fáceis porque não existe risco em atacá-las. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a pessoa que pode te olhar nos olhos depois de um insulto e simplesmente sorrir, essa pessoa é perigosa. Essa pessoa você não ataca levianamente porque não sabe qual vai ser a consequência. E quando chegar o momento onde você decidir que é hora de responder, lembre-se destes princípios. Primeiro, a resposta deve ser proporcional, mas definitiva. Não exagere a ponto de você parecer obcecado, mas também não subestime a ponto de parecer que foi pouca coisa. Segundo, a resposta deve vir de um lugar de frieza calculada, nunca de emoção quente. Vingança emocional é satisfatória por um momento, mas geralmente mal executada. Vingança fria é eternamente satisfatória, porque é perfeitamente executada. Terceiro, sempre que possível, faça a resposta se parecer com consequência natural e não com vingança pessoal. Deixe parecer que a pessoa está colhendo o que plantou, não que você está ativamente indo atrás dela. Maquiavel tinha uma frase que resume tudo isso perfeitamente. Ele dizia que os homens devem ser acariciados ou destruídos porque eles se vingam de ofensas leves, mas não conseguem se vingar de ofensas graves. O que isso significa? Significa que se você vai responder a uma humilhação, responda de forma tão completa e devastadora que a pessoa não tenha como revidar. Mas se você não pode fazer isso, se você não tem poder suficiente ainda para destruir completamente o adversário, então é melhor não fazer nada.
É melhor esperar, juntar forças, construir poder, até que você possa agir de forma definitiva. E na maioria dos casos, a verdade é essa. Você vai descobrir que não precisa fazer nada. A maioria das pessoas que te ofendem já estão no processo de autodestruição. Elas ofendem porque são infelizes, porque são inseguras, porque estão lutando batalhas internas que não têm nada a ver com você. Se você simplesmente sair do caminho e deixar a vida seguir seu curso, essas pessoas vão eventualmente se destruir sozinhas. E você terá a satisfação de assistir isso acontecer sem ter manchado suas mãos. Então deixa eu resumir tudo para você em um protocolo claro que você pode aplicar a partir de hoje. Quando alguém te humilhar, primeiro respire fundo e conte até 5 mentalmente. Segundo, olhe a pessoa nos olhos com expressão neutra por 3 a 5 segundos. Terceiro, não saia do ambiente imediatamente. Continue ali como se nada tivesse acontecido. Quarto, nos dias seguintes, haja normalmente com a pessoa. Não demonstre raiva nem submissão. Quinto, observe e colete informações sobre as fraquezas dela. Sexto, espere o momento certo onde você possa agir com máxima eficácia e mínima exposição. Sétimo, se decidir agir, faça de forma que pareça consequência natural e não vingança pessoal. Oitavo, na maioria dos casos não faça nada e deixe a pessoa se destruir sozinha, enquanto você foca em construir o seu império. Esse é o caminho do poder real. Não é o caminho do herói de filme que responde o vilão com uma frase matadora. Não é o caminho da vingança dramática e explosiva. É o caminho silencioso, calculado, paciente, que resulta em vitórias reais e duradouras. É o caminho que Maquiavel observou nos homens mais poderosos da história e documentou para que você pudesse aprender. A escolha é sua. Você pode continuar reagindo emocionalmente toda vez que alguém te desrespeitar e continuar entregando o seu poder para qualquer um que decidir te provocar. Ou você pode começar hoje a praticar o controle, a desenvolver essa habilidade de absorver ofensas sem se abalar, e lentamente se tornar alguém que as pessoas pensam 2 vezes antes de atacar. Alguém que inspira respeito, não através de palavras, mas através de presença. Alguém que as pessoas sabem instintivamente que é melhor ter como aliado do que como inimigo. E quando você dominar isso, quando você se tornar impermeável às provocações baratas, quando você desenvolver essa armadura psicológica que nada penetra, você vai perceber algo interessante. As humilhações vão parar. As pessoas vão parar de tentar te desrespeitar porque vão perceber que não funciona com você. Você não dá a eles a satisfação da reação, então eles vão procurar alvos mais fáceis. E você vai finalmente viver em paz, não porque as pessoas te amam, mas porque te respeitam. E respeito, meu amigo, vale muito mais do que amor quando se trata de navegar o mundo real. Se esse vídeo mudou a sua perspectiva sobre como lidar com humilhação, se você sentiu que aprendeu algo valioso aqui hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito mais conteúdo desse nível vindo por aí. E não esquece de checar o link do Live Pix no comentário fixado se você quiser apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.